Cruzeiro tem jogado o melhor futebol do que, inclusive, Palmeiras e Flamengo neste momento. Não sou eu que estou afirmando isso, apesar de estar dizendo isso também nos últimos dias. Porém, vindo de um jornalista que cobre os times do eixo Rio-São Paulo, é algo que surpreende. É sobre isso que vamos tratar aqui nesse vídeo, porque é hora de falar do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Arnaldo Ribeiro, no programa Posse de Bola dos canais UOL, nesta segunda-feira, dia 26/5, depois do Cruzeiro ter vencido mais uma no Campeonato Brasileiro e se estabelecer ali na terceira colocação, a 2 pontos do líder Palmeiras e a 1 ponto do Flamengo, que hoje é o vice-líder, ele disse que o Cruzeiro é o melhor futebol que ambas as equipes. Enfim, vamos ouvir o que o Arnaldo Ribeiro falou nesta segunda-feira, depois, como eu disse, de mais uma vitória do Cruzeiro com propriedade. Desta vez foi contra o Fortaleza. Mas você citou na sua manchete, tem o Cruzeiro. Tá chegando. Era o jogo que você falava, se ganhar do Fortaleza, aí a coisa pega. Tudo bem que o Fortaleza tá na pior, mas ganhou. Vamos falar de jogo. O Cruzeiro tá jogando bem há algum tempo. Né? Então, ele tá tendo resultado jogando bem e o técnico é bom. Já deu a perceber que o técnico é bom, né? E ontem teve a dupla, né? O Gabigol de titular, de meia atacante, com o Caio Jorge. A minha dúvida é se o Cruzeiro vai conseguir acompanhar a eficiência do Palmeiras, né? O brilhantismo do Flamengo, ganhando esses jogos, como visitante, né? E ele tem uma grande expectativa do jogo Cruzeiro e Palmeiras. Porque o Cruzeiro, na Sul-Americana, ele já está fora. Então, esse meio de semana para ele é como se não acontecesse nada. O Palmeiras vai jogar, já também é primeiro de tudo, né? Mas tem lá a despedida do Estevam, e o jogo é no Mineirão. O Palmeiras já pensando no Mundial e o Cruzeiro tem com desfalques, né, Danilo? Porque o Palmeiras tem alguns jogadores importantes suspensos. Então, é um baita jogo, porque o Palmeiras tinha esse desafio nesse período, que era Bragantino, Flamengo, Cruzeiro. O Cruzeiro tem o Palmeiras e depois tem o Vitória, que está mal no campeonato no Barradão. É aquilo. Se ele ganhar os 6 pontos, ele vira... Para mim, a grande expectativa desse pedaço do campeonato, Tironi, é se alguém ia interferir na sua espanholização até a parada do Mundial. E o Cruzeiro está interferindo. Claro que também por ter sido eliminado de forma vexatória da Sul-Americana precocemente. Mas com 2 frentes, ele triturou o Vila Nova na Copa do Brasil. O Vila Nova está bem na Série B, né? Então, ele está na Copa do Brasil e no Brasileiro ele vem jogando. Olha, se eu espremer as últimas rodadas, o Cruzeiro no Brasileiro está jogando mais futebol do que o Flamengo e o Palmeiras. Jogando mais futebol. Está. O jogo que o Cruzeiro fez contra o Flamengo foi um baita jogo do Cruzeiro. E agora ele tem, acho que fez o Felipe Luiz repensar ou pensar em outras situações todas, inclusive nessa Arrascaeta e Pedro fora de casa. E ele vai jogar contra o Palmeiras agora como mandante numa situação de poder, de fato, carimbar o crivo de intruso do Campeonato Brasileiro, porque ele tem dinheiro, tem jogador, tem técnico e tem menos competição que Flamengo e Palmeiras. Me deixa curioso para esse jogo é se o Cruzeiro, se o Leonardo Jardim vai entender o jogo como foi o Felipe Luiz, porque é muito mais fácil o Felipe Luiz chegar no Allianz Parque e falar: vamos jogar o primeiro tempo para não tomar, vamos jogar aqui uns 11 atrás da linha da bola, Bruno Henrique vai marcar a saída de bola e tal. Agora, será que o Léo Jardim vai conseguir fazer isso no Mineirão? Então, essa é a dúvida. Porque se o Cruzeiro pressionar, eu acho que é até melhor para o Palmeiras. Sim. Verdade. Então, Flamengo e Palmeiras são, ou até ontem eram, visitantes diferentes, né? Ontem o Felipe Luiz foi muito bem. Muito bem. O Flamengo que jogou com o Cruzeiro no Mineirão era o Flamengo da escalação do papel, né? De La Cruz, Gerson, Pedro, Arrascaeta, e o Cruzeiro engoliu, sobretudo fisicamente. Eu concordo, o Palmeiras não vai se abrir e vai ter o contra-ataque.
Mas eu acho que o Cruzeiro tem condição, tem repertório para jogar, impor e tentar ganhar o jogo como mandante. E não aquela, o empate pode ser bom. Não, para o Cruzeiro, importante seria vencendo, imagine, os 2 favoritos como mandante na primeira perna do campeonato, depois criar uma pequena gordura para administrar na volta. E aí, né, o Flamengo já jogou contra quase todos os principais, o Palmeiras também, mas o Cruzeiro também. O Cruzeiro já jogou contra o Galo, jogou contra o Flamengo, jogou contra o São Paulo como visitante. Então o Cruzeiro é uma boa surpresa num campeonato que a gente... E ganhou do Sport na ilha, que nem o Palmeiras. Sem nenhuma dificuldade, né? 4-0. Muito diferente, né? Então essa situação, insisto, claro que também propiciado pela frente dupla e não frente tripla, já que na Sul-Americana há algum tempo ele joga só com os reservas. Né? Juca Kfouri. O Trajano está falando. Sim. Só que o Trajano está mutado. O que eu queria dizer é que o Cruzeiro tomou na balança da classificação, da expectativa, o Cruzeiro tomou o lugar do Internacional. Isso mesmo, perfeito. Verdade. E em relação ao ano passado, o Botafogo, por enquanto, né? Pra gente ver como é que fica depois. Né? É isso então, né? Programa Posse de Bola, Arnaldo Ribeiro falando, o próprio Trajano falou um pouco sobre isso também. E você justo aqui, né? Antes, só trazendo alguns números do próprio Campeonato Brasileiro, para corroborar com aquilo que o Arnaldo tem falado e nós cruzeirenses temos visto na prática, né? Cruzeiro de Leonardo Jardim nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão, terceiro colocado com 20 pontos, a 2 pontos do Palmeiras, que é o líder. Melhor mandante é o Cruzeiro, com 13 pontos conquistados. Terceiro melhor visitante, terceiro melhor ataque e quarta melhor defesa. Esses são alguns números do Cruzeiro, então, no campeonato, que sustenta aquilo que o Arnaldo disse, né? Que o Cruzeiro hoje é o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, à frente de Palmeiras e Flamengo. E o Arnaldo, vou ser justo com ele já tem falado algumas rodadas e trazido pontos importantes acerca do Cruzeiro. Mostra que ele tem acompanhado, e não somente a tabela, mas ele tem acompanhado os jogos. Tanto que, para sustentar o argumento do Cruzeiro ser o melhor no Brasileiro em termos de desempenho, ele cita as partidas contra o Sport, contra o próprio Flamengo, que venceu o Palmeiras ontem no Allianz Parque, e o Cruzeiro venceu com contundência e propriedade. Lembrando que aquele jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro tinha jogado na quinta e o Flamengo também. Porém, o Flamengo usou o time todo reserva, enquanto o Cruzeiro usou basicamente o time titular na quinta-feira contra o Vila Nova e o Cruzeiro no domingo. Venceu, mereceu e sobrou fisicamente também em relação a este Flamengo, que, como eu disse, venceu ontem o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. Então, até adversários que o Cruzeiro venceu facilmente, Palmeiras e Flamengo, durante o próprio Brasileiro, quando venceu, não venceu tão fácil assim. Caso, por exemplo, do Sport na Ilha do Retiro, de Palmeiras na estreia, venceu por 2-1 com 2 gols de pênaltis, sendo que um bastante duvidoso, enquanto o Cruzeiro passou o trator lá no Sport com muita facilidade. Primeiro tempo, terminou 3 e poderia ter sido mais. Então, o Arnaldo, ele tem acompanhado os jogos do Cruzeiro. Falou que o Cruzeiro tem um ótimo treinador. E que bom que jornalistas também não ficam baseando nas análises do Cruzeiro somente vendo aquilo que está sendo refletido na tabela, não. Tem acompanhado, isso realmente é muito importante. Até o argumento trazido ali para o debate, eu acho que faz muito sentido, né? Porque o Cruzeiro vai encontrar num jogo contra o Palmeiras algo parecido que encontrou contra o Atlético aqui no empate por 0-0. Isso reflete, inclusive, na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele não é um time que gosta de propor o jogo. É um time com muita capacidade técnica e equilibrado em todas as posições, porém, é um time com perfil mais reativo. Tanto que o Palmeiras, que é o líder do Brasileirão, como mandante, ele tem uma campanha de 18ª colocação. É isso mesmo. Como mandante em 5 jogos, o Palmeiras venceu apenas 2 vezes, empatou uma e perdeu 2. 18ª colocação como mandante. Porém, como visitante, ele é o líder, porque em 5 jogos venceu a 5. Muito por causa de que, quando ele joga como visitante, ele se sente extremamente à vontade ao ponto do adversário. Quando propõe é quando ele acha os espaços. O Cruzeiro tem que tomar cuidado quanto a isso, porque contra o Atlético criou bastante, mereceu vencer, foi prejudicado pela arbitragem, mas encontrou algumas dificuldades muito por causa
do perfil do Atlético de ter plantado praticamente os uns atrás da linha da bola. Não acho que o Palmeiras terá a mesma atitude covarde do Atlético como foi aqui algumas semanas atrás. Porém, é um Palmeiras que tem esse perfil reativo, então faz sentido trazer isso para o debate, porque o Palmeiras que perdeu para o Flamengo como mandante, quando se joga como visitante, se sente mais à vontade, que o Cruzeiro possa ter aprendido com o Atlético como usar um antídoto contra times que virão aqui para ser reativos e não sofrer tanto e conseguir a vitória também. Então é isso. E você, gostou da análise, gostou do vídeo? O que achou do Arnaldo Ribeiro falar que o Cruzeiro hoje é o melhor futebol do que Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Faz sentido? Ele tem razão? Te surpreendeu? Digita aí nos comentários. Patrick Lopes, canal Cruzeiro Querido, deixe o seu like, hype esse vídeo e também se inscreva para que possa continuar fazendo o canal Cruzeiro Querido crescer aqui na plataforma. Patrick Lopes, eu espero você até meus próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida.